A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. É o desafio que lançamos aos nossos conhecidos, amigos, aqueles que queiram partilhar connosco boas experiências de viagens. E esta semana contamos com José Gregório, que nos vem falar da sua experiência no Japão. Bem-vindo, José Gregório. Obrigado pelo vosso convite, porque realmente falar desta viagem, eu já fiz algumas viagens, não fiz muitas, porque não sou muito viajado, mas esta do Japão vale a pena falar dela. Fale, então é isso que queremos partilhar. A opção foram 3 semanas? 3 semanas. Sim. E quem queira? Muito estudado previamente onde queriam ficar logo? Sim, pronto, eu fui com o meu filho e mais alguns familiares, e é meu filho, mas pronto, ele é excelente na organização de viagens, e ele planeou a viagem com cerca de 4 meses de antecedência, e planeou muito bem, porque ir ao Japão não é propriamente ir ali à Inglaterra ou à França ou outro sítio qualquer. Ir ao Japão, para já são 18 horas de avião, 9 até Abu Dhabi e mais 9 depois até Tóquio. Para cá foi um bocadinho diferente, não é? Falaremos do fim depois. Agora. Mas depois de chegar a Tóquio, a 100 km de Tóquio, que é o aeroporto, e portanto tem um comboio, depois temos 2 linhas de metro para conseguirmos chegar a um hotel no centro de Tóquio. Mas a organização dele, mais a organização dos japoneses, levaram-nos a bom porto. E então lá chegámos ao hotel, todos vivos, cheios de curiosidade por ir conhecer aquele país que realmente, para mim, eu sou um bocadinho amigo das coisas bem feitas, e os japoneses são mestres nas coisas bem feitas. A primeira coisa que eu estranhei quando cheguei ao Japão foi a facilidade com que nos podíamos mexer nas estações de metro. Tóquio deve ter à volta de 10 linhas de metro, não consegui contá-las, mas aquilo está espalhado por todo o subsolo, metros que vêm de 5 em 5 minutos. Depois tem uma rede rodoviária também que chega sempre a horas, e uma rede ferroviária que não sei, não conheço o mundo todo, mas para mim aquilo deve ser o melhor que há, a rede ferroviária. Mas pronto, aqui tivemos, a primeira surpresa que eu tive foi não encontrar uma rotunda no Japão. Não haver uma lomba nas estradas de Tóquio. Nem de Tóquio, nem de Osaka, nem de Kyoto, nem de Matsumoto, nem em Hiroshima. Foi os sítios onde eu estive, nem a Nara. Não encontramos nem lombas, nem rotundas. Portanto, toda a gente circula com a velocidade que é definida. Toda a gente cumpre com aquilo que está estabelecido. Toda a gente cumpre. Isso é fundamental. Outra coisa no Japão é que durante o dia, seja onde for, seja na cidade mais pequena que eu tive, que era Matsumoto e Nara, ou Tóquio, o caixote do lixo na rua não existe. Cada um guarda o seu lixo nos seus bolsos, nas suas mochilas, onde quiser. E depois, quando chega ao hotel, quando chega ao restaurante, quando chega à casa, deposita o lixo que angariou durante a sua jornada, durante o seu percurso. E não se vê um lixo no chão? Não se vê um papel no chão. Eu por acaso, tenho uma experiência muito curiosa, que foi no hotel, desci no elevador e por acaso vi um papel no chão. E como já lá estava há 3 ou 4 dias, já estava habituado a não ver nada no chão, então agarrei no papel, e quando saio à porta do elevador tenho o empregado do hotel, um dos muitos empregados que estavam ali à nossa disposição, de luvas, a agarrar o papel e depois a vir desinfetar-me as mãos. Extraordinário, simplesmente extraordinário. E depois no Japão, o Japão aproveita tudo, desde uma autoestrada a passar no meio de um prédio, num 5º andar. Portanto, o prédio é que acompanhou provavelmente o viaduto, não? Pois o viaduto devia estar lá e o prédio foi construído em função do viaduto. Assim como as linhas férreas. As linhas férreas não há comboios, dentro das cidades não há comboios a passar pelo chão. Os comboios passam a 5, 6, 8 metros de altura. Mas o curioso é que depois toda aquela parte que está por baixo dos comboios é aproveitada.
E debaixo da linha do comboio, em Tóquio, deverão haver das linhas do comboio. Eu tive pelo menos em 3 estações em que vi as linhas do comboio e por baixo centenas de restaurantes, centenas de lojas, as estações de Tóquio cheias de lojas. O indivíduo chega e aqui, por exemplo, chegamos à maior estação que temos no país, Entre Campos, e Entre Campos em Oriente, e, por exemplo, saímos do comboio, vimos com fome, queremos comer uma sanduíche, não há. Apanhamos um autocarro em Lisboa e a partir das 7 da tarde não podemos comer uma sanduíche, não há nada aberto ali naquele espaço. Os japoneses não, têm imensas coisas, têm uma escolha enorme, quer nas estações, quer por baixo da via férrea, onde estão as tais lojas e os tais restaurantes. Ali é tudo grande. Imagina, tudo grande. E depois tem um subsolo em que eu pergunto-me como é que, com tantas linhas no subsolo, como é que há prédios com 50 andares cá em cima? E é o país mais seguro em termos de sismos, em termos de tsunamis, terremotos, e é o país mais seguro do mundo. Foram aperfeiçoando a prática, já levando em conta as circunstâncias. Outros lixos, isto já em off já falámos, para fumar na rua? Não há. Não fuma na rua. Ou encontram um fumógrafo ou não fuma na rua. Porque no Japão nem as pessoas vão para o lixo. Nós aqui normalmente quando as pessoas se reformam, digamos assim, que as atiramos para o lixo ou para o banco do jardim. No Japão não. No Japão estão criadas umas milícias de velhos, de indivíduos reformados, homens e mulheres, que são os zeladores, os guardiões do espaço, de determinados espaços. Mas coisas em que ninguém pensa que no meio por exemplo aqui, no meio ali ora temos aqui uma serra no Algarve Alta, a Foia, que o indivíduo vai estacionar o carro e que lhe apareçam 2 ou 3 indivíduos a dizer-lhe, olha, não estaciona aí, estaciona aqui porque aqui é que estão os risquinhos para você estacionar. Okay. Nem pode fumar? Nem se pode fumar, porque há espaço próprio. Eu por acaso quis fumar, estava no campo, estava no meio da neve, estava no meio da serra, então resolvi fumar, mas não. Veio logo o tal zelador que me disse que não podia fumar ali, tinha que ir dar a volta, próprio. Não sei quanto, até encontrar o fumógrafo. Agora tem uma coisa certa, fumógrafos há muitos, casas de banho públicas, aos milhares, mas casas de banho públicas com qualidade, com muita qualidade. Com muita qualidade. Cada casa de banho daquelas, eu por acaso tive a curiosidade de saber quanto é que custa uma sanita daquelas cá em Portugal com o autocolismo. Custa 3.500 euros. Portanto, a sanita tem tudo. Tem um repuxo para trás, tem um repuxo para a frente, portanto é aquecida, bem, mas em todo o lado, portanto as sanitas são assim, acho que aquilo está homologado no Japão, não deve ser permitido colocar outro tipo de sanitas em lado nenhum, mesmo no próprio comboio. E casas bem limpinhas? Completamente limpinhas, não, sempre os tais zeladores ali, e esses zeladores ainda têm outra particularidade que é, nas cidades como Tóquio, tratarem dos canteiros das flores. Não há jardineiros ali, há canteiros de flores lindos junto aos edifícios, e depois quem trata daquilo são os zeladores, gratuitamente, portanto eles oferecem-se como voluntários para zeladores, e então aparecem em todo o lado. Quando menos se espera, aparece um indivíduo daqueles com um papel para o chão. E depois eles não atuam, eles repreendem as pessoas. Mas corrigem. Agora, se a pessoa se mostrar intransigente com aquilo que ele está a dizer, ele rapidamente entra em contato com as autoridades, claro. E as autoridades, no espaço de 1-2 minutos, estão no local para atuarem. Pois. Portanto, eles não fazem nada. Eles apenas zelam para que as coisas estejam a funcionar. E a nível do trânsito, como é que é? Portanto, não há tantos carros, as pessoas usam mais os transportes? Tóquio tem 37 milhões de habitantes, mas tem menos trânsito do que Lisboa, que tem 1,5 milhão de habitantes. Tem menos trânsito. Mas há muitos... Mas em compensação, os metros, eu calculo que 8 ou 10 linhas de metro há em Tóquio. Uma das jornadas que eu fiz 25 estações de metro.
para chegar ao destino. Portanto, são linhas extensas e estão sempre cheios. As estações de metro estão sempre cheias. E mais, além de estarem sempre cheias, as estações de metro até podem ser um local de diversão. Porque as pessoas, antes de picarem o bilhete, têm uma imensidão de lojas de toda a espécie, de restaurantes, nem sei explicar a quantidade de lojas que aquilo tem, porque vi algumas, mas não consegui ver. A oferta é muita, não é? Tem muita oferta em todas as estações. Mesmo marcas internacionais e... Tudo. Nas estações dos autocarros, nas estações dos comboios é a mesma coisa. O indivíduo chega a uma estação de comboio, quer comer uma refeição e come. Porque tem lá as refeições para comer e pode optar pelo restaurante que quer. E depois tem o comboio bala, com uma linha própria, uma linha de alta velocidade, não há encontros com outros comboios, não há nada. O comboio bala parte de 4, 5, há 10 a 12 comboios bala que vão de Tóquio até Hiroshima, que são 900 km, que partem de 4, portanto há 10 a 12 comboios por hora. Nós aqui temos o Alfa, que faz 270 km em 3 horas, parte um às 7 da manhã, outro às 4 da tarde, em direção ao Porto. Eles lá têm o bala, são 10 comboios por hora, 10 ou 12, depende das horas, com 16 carruagens e cada carruagem leva 100 pessoas. Portanto, uma coisa, e estão sempre cheios. Portanto, que eu quando vim de Osaka para Tóquio, de Osaka para Tóquio, o comboio são 550 km. O comboio levou 2 horas e 10 minutos. E com boas condições, excelentes condições. Excelentes condições. Até tem casas de banho, com as tais sanitas. Com tudo como deve ser. Que o indivíduo não vai à casa de banho e quando o comboio vai a 350, 400 km por hora, não anda a balançar na casa de banho, faz tudo direitinho, certinho, de pé, sem ter que sentar na sanita, nem borrifar nada. Mas se borrifar alguma coisa, está lá um zelador para imediatamente a seguir limpar. E higienizar o espaço logo a seguir. Logo a seguir. E o custo de vida? A percepção do custo de vida no Japão em relação, diremos, à vida deles, em relação ao preço das coisas? Eles ganham em Tóquio, ganham cerca de 20% mais do que nós aqui. O ordenado médio anda na ordem dos 2.000 e poucos euros e o ordenado mínimo anda na ordem dos 1.200 e pouco. Mas aquilo difere, porque, por exemplo, em Osaka, em Hiroshima e em Kyoto, portanto, o preço já é menor. Portanto, já deve ser ali na ordem dos 1.030, 1.040 euros o ordenado mínimo. Nessas e em Hiroshima, que é mais pequena, na ordem dos 980 mil euros o ordenado mínimo. Depois o médio anda na ordem dos 2.000 e pouco. Portanto, não ganham assim tanto os japoneses. Só que a comida é muito barata. 4 pessoas, que era o meu grupo, comemos num restaurante normal, e pagamos pelas 4 pessoas, pagamos entre 33 e 68 euros. Pois, qualquer foi o nosso. Só tivemos um jantar mais caro, tivemos que jantar num hotel, e no hotel pagámos 30 euros por pessoa. E foi o pior jantar que tivemos. Agora, nos outros sítios, eu depois fazia as contas, e pagámos 9 euros por pessoa. E pronto, não bebemos vinho, bebemos cerveja, mas a cerveja é cara. Uma cerveja de aquilo é quase 1 litro, 6 ou 7 euros. Depois tem o saquê, não é muito caro, e um outro que eu não sei o nome, mas sei que a graduação é na ordem dos 25 graus. É um bocadinho puxadinho. Já é mais puxado, mas uma garrafa não chega aos 15 euros. Uma garrafa, portanto... E a oferta diversificada, diremos que a nível de produtos, carne, peixe, frutas, visitaram os mercados? Visitámos um mercado, mas não... Vamos lá ver, ali praticamente é tudo embalado. Eu, por acaso, tive pena de não ter ido à lota de Tóquio, que é a maior lota do mundo e é onde os nossos atuns vão parar. Não tive a oportunidade de ir lá, mas fazia parte do meu pessoal, do meu itinerário, só que já não acabámos por não ter tempo. 3 semanas ainda não foi suficiente, não, tive pena de não ir aí. Agora, de resto, não há uma grande diversidade de peixe. Agora, carnes muito boas. Carne é muito bom. E o que acontece é que normalmente aquilo praticamente não há o talho tradicional como nós temos aqui. Aí não vi nenhum. Não quer dizer que não haja. Eu não vi nenhum. Estava tudo embalado já. Tudo embalado.
nos supermercados, tudo embalado. E depois... É curioso isso, não é? Pensarmos no Japão num todo, a diferença em relação aos outros países asiáticos, em que até na rua vendem e partem carne e não sei o quê, noutra Ásia, não é? Depois, mas é diferente, não é? Ali por acaso tivemos num mercado, mas tivemos num mercado de peixe, mas a diversidade de peixe não era muito grande. Era o que eles tinham, o que havia ali mais era o camarão e o caranguejo real, aquilo que tinham com mais abundância. Depois peixe não havia assim muito peixe, havia a cavala, havia um peixe assim parecido com a anchova, mas que não é anchova. Havia ali só 3 ou 4 peixes e não havia peixes muito grandes. Sinal que os muito grandes devem ir para outros sítios. Ou são vendidos embalados postas ou por aí dentro, por exemplo. Na verdade, a viagem coincidiu com um período algo conturbado, foi o arranque da guerra com o Irão. Vocês já lá estavam? Já tinham ido? Já lá estavam? Nós fomos daqui no dia 25 de fevereiro. Foi praticamente foi no primeiro dia de bombardeamentos, ou não. Mas creio que foi por esses dias, só que a viagem estava marcada desde novembro. De maneira que fomos, porque nos disseram que em Abu Dhabi estava tudo muito calmo. E estava. Estava tudo muito calmo quando fomos para lá. Quando vim para cá, não sei se estava calmo ou não, só que a Etihad cancelou-nos os voos. Ora bem, mas quem vai de férias para esses sítios não pode ir, digamos assim, de pé descalço. Desprovido. E então, a partir do momento em que recebemos a comunicação da Etihad, que não havia, portanto, que o voo tinha sido cancelado, que eles estavam à procura de uma alternativa ou de devolução do dinheiro, mas as coisas também não são bem assim, não é? Porque eles terão que devolver aquilo que nos custou a viagem de regresso. Ou pelo menos vamos pensar que sim. Portanto, foi isso que nós pedimos agora quando regressámos. E, entretanto, conseguimos marcar imediatamente com outro operador. Outro percurso, outro destino. Teve um custo mais elevado, o que é normal, apesar de ter um custo mais elevado, mas é normal porque é o preço do dia anterior. Claro, não é? Se nós marcarmos com uma semana de antecedência, não devíamos estar à espera que ir pagar o mesmo que pagámos na Etihad, que marcámos e pagámos com 4 meses de antecedência. Portanto, tudo aquilo que foi teve um aumento de 30% em relação àquilo que tínhamos pago. Nada dos valores que qual foi a rota então escolhida para regresso? Foi Tóquio-Istambul. Aí foi duro, porque foram 13 horas e meia dentro de um monstro daqueles com 300 e tal pessoas lá dentro. E depois Istambul-Lisboa. Pronto, aí já foi pacífico, porque 4 horas. Ainda deu para visitar um bocadinho de Istambul, foi? Ficámos ali nas bordas de Istambul. Porque é assim, quando nós estamos no Japão e 20 dias e depois no dia seguinte passamos para a Turquia, nós chegamos à Turquia e sentimos-nos assim um bocado constrangidos. São os papéis no chão, outro mundo, não é? Fuma-se em qualquer lado, as pessoas, portanto... O trânsito, tem para ver o trânsito? E o trânsito é uma loucura. Do aeroporto para Istambul, aquilo é uma loucura. E depois outra coisa, é que ninguém respeita ninguém. Foi mesmo 880, não é? E depois, os próprios semáforos, o vermelho para eles é verde tinto. Não é bem vermelho. E alguns que param, as passadeiras então, não vale a pena. Quem for à Turquia tenha muita atenção. As passadeiras são para os peões, mas primeiro esperem que pare o primeiro carro. Porque não atravessem a passadeira porque estão na passadeira. Porque vão à frente. E depois tem outra coisa que às 5 da manhã começam as mesquitas a dar ordens. Okay. E há mesquitas de 500 em 500 metros. E ouve-se o som? Ouve-se tudo. Eu depois fui de táxi para o aeroporto, fui ouvindo até o aeroporto as mesquitas que havia todas pelo caminho. Mas há uma referência aqui que eu quero enaltecer, que é o aeroporto de Istambul. O Erdogan mandou fazer um aeroporto novo. Fez o aeroporto há 5 anos. O aeroporto deve ser muito maior do que Tavira. Não sei qual a dimensão daquilo, porque não se consegue ver. Mas espetacular. Boas condições. Boas condições, principalmente para quem aterra e para quem levanta. E os acessos também muito bons. Só que, claro,
A formação do turco é que às vezes dificulta os acessos, mas os acessos para o aeroporto são muito bons. Agora eles é que, como não há respeito, põem carros em todo o lado e pronto. Agora, a estrutura do aeroporto, o funcionamento do aeroporto e depois toda aquela parte exterior onde os aviões aterram, o parque de estacionamento dos aviões, isso é enorme, dá espaço ali para tudo e para todos. Com boas condições. Isso é extraordinário, e mais extraordinário ainda é que em 5 anos aquilo foi feito. Em 5 anos aquilo foi feito. Nós aqui estamos a pensar num aeroporto novo há 50 anos. Há montes de anos e nem se sabe se realmente o aeroporto. Tenho visto algumas reportagens na televisão sobre o aeroporto de Lisboa. Aquilo parece que são os amigos do diabo. Eu cheguei da Turquia, não é? Tenho que mostrar o passaporte porque sou nacional mas venho de um país que vem de outro país. Então tenho que mostrar o passaporte. 2 minutos. 2 minutos foi o que eu tive na fila. E estavam a chegar aviões a toda a hora, mas, portanto, o serviço, agora quando eu passei, o serviço impecável. Tanto ali, como na Turquia, como em Tóquio, o serviço dos passaportes a funcionar plenamente. Bem, para concluir esta nossa conversa, viagens. Qual é o próximo destino? O próximo destino agora vai ser à Beira Baixa. Eu estava a dizer internacional. Internacional não sei. Ainda não está definido? Não está definido. Se pensarmos uma viagem por ano, ainda temos que pensar para o fim do ano, princípio do outro. Não, isto não é propriamente uma viagem por ano. Agora já não tenho idade para estar a fazer contas dessas. Ou quando alguém ajuda, resolve planear. Pois, alguém resolve planear, como foi esta do Japão, não estava planeada. Eu, por acaso, mencionei que há uns anos atrás que havia 2 sítios no Oriente que eu gostava de ir. Nada de Tailândias, nada desses países. Gostava de ir ao Japão e gostava de ir a Macau. Agora fui ao Japão. Quem sabe Macau, numa próxima. Agora que eu já estou a começar a comer com os pauzinhos. Pois, já tenho praticado. Zé Gregório, obrigada pela partilha. Obrigado pelo convite, para poder partilhar, porque realmente é daquelas coisas que vale a pena partilhar, mas também digo, quem for ao Japão, faça o trabalho de casa muito bem feito, atenção aos hotéis, porque os hotéis são muito mais baratos se forem comprados lá, e há muita oferta. Se forem comprados cá, ficam um bocadinho mais caros, nós também compramos cá. E depois vimos os preços lá dos hotéis, e os hotéis lá são muito mais baratos. É quase 50%. Enfim, fica a dica. Obrigada. Obrigado eu. A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.